quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. No livro de Hebreus. Antes da leitura, quero Antes de nós lermos a passagem de hoje, eu quero dar apenas algumas informações bem rápidas e bem básicas, tá? O que eu vou falar aqui é muito pouco para a dimensão do que é essa carta, tá? Mas apenas para que, em um segundo momento, você possa ler com mais qualidade essa carta tão incrível. Primeiramente, qual é o conteúdo dessa carta? A carta ela tem um conteúdo exortativo. O que é isso, irmão? É como se fosse uma palavra de confronto, mas um confronto para encorajar. É como se eu chegasse no meu irmão, eu desse uma sacudida nele, ele tremesse, mas ali era para animar ele e encorajar. O autor, quem é que escreveu essa carta? Eu não sei. E poucas pessoas sabem. Há quem diga que foi Paulo, há quem diga que foi Apolo. Nos últimos anos, as descobertas teológicas e arqueológicas estão apontando bastante para Apolo. Mas a verdade é que ninguém sabe quem escreveu essa carta. Isso prejudica a interpretação e a leitura? Não e sim. Não, meus irmãos, porque o conteúdo dele é muito claro e o objetivo está bem nítido. Quando você lê, você consegue entender o conteúdo da carta. E atrapalha um pouco porque, de certa forma, a gente fica pensando quem é, né? Porque se a gente sabe quem é a pessoa, a gente entende um pouco do seu contexto. A data, também não sabemos a data quando foi que essa carta foi escrita. Há quem diga que talvez no ano 50 ou talvez 90 depois de Cristo, mas a grande chance é ter sido escrita antes de 70, antes da destruição do templo, ok? Do grande templo que Herodes reconstruiu. Quem foi que recebeu essa carta? Também não sabemos. Parece que as pessoas que receberam essa carta eram judeus que depois se tornaram cristãos, em algum momento, talvez por causa da perseguição, por causa da pressão, ou não sabemos ao certo o porquê, eles estavam querendo voltar para trás, ou seja, eles eram judeus, conheceram o Messias, o Cristo, e agora estavam querendo retroceder para trás de novo. Por isso que ela tem um tom de exortação. É como se o autor chacoalhasse ele, rapaz, irmão, tu conheceu Jesus e agora quer voltar? Não, não é assim não. Então ela tem esse tom de não volte atrás, continue no Messias. Em qual ocasião aconteceu essa carta? Provavelmente ela foi escrita com o propósito de animar, porque muitos irmãos estavam passando sofrimento por causa da perseguição e por isso eles estavam querendo voltar para trás. A pressão era tão grande por causa dos judeus que estavam em cima deles, forçando eles a seguir a lei de Moisés, que talvez eles estavam querendo retroceder, voltar para trás e abandonar Jesus. Então ela tem esse tom de pare com isso e fica com Cristo. Ok? Então apenas algumas informações bem simples, é muito mais do que isso, é muito mais profunda, mas o tempo não nos permite. Quem sabe, se um dia a gente for pregar toda a carta, a gente vai caminhar com mais excelência por aqui. A carta, meus irmãos, ela está dividida em duas partes. Se você for ler depois na sua casa, você vai perceber que nos primeiros 10 capítulos, o assunto é teológico, ou seja, é o conteúdo, é a doutrina, é o ensino do autor. Então ele vai gastar mais ou menos ali 10 capítulos para mostrar o que ele quer dizer. Olha, Jesus é isso. Aí vai dar o conteúdo sobre Cristo. E a segunda parte é a parte prática, que é a segunda parte do capítulo 10. Jesus é isso, e a segunda parte é assim que você tem que fazer, então. Então, conteúdo e depois a parte prática é dividido dessa maneira. Rapidamente, abra aí no capítulo 1,
Eu vou falando aqui, se você gosta de anotar ou não, mas para você entender depois, a gente vai passear aqui bem rapidinho pela carta para você ler depois na sua casa. Os primeiros 2 capítulos, né, ele vai mostrar a superioridade de Jesus. Jesus é superior aos profetas. Por quê, irmão? Porque ele trouxe uma revelação muito maior do que qualquer profeta. Jesus é superior a anjos, a Moisés, a Josué, a Arão. Ele é superior. Então, capítulo 1 e 2 quer mostrar a superioridade de Cristo. Depois, o autor vai começar a mostrar que Jesus, ele é aquele tão desejado descanso que o povo de Deus não alcançou. Se você já leu o Antigo Testamento, não sei se percebeu, mas Israel almejava o descanso. Esse descanso ia encontrar onde? Na terra prometida. Essa era a promessa de Deus. Lá acharei descanso. Então, Jesus é esse descanso, o autor quer mostrar, que Israel falhou. Moisés não deu esse descanso. Josué não conseguiu livrar a terra prometida de todos os inimigos. Por isso, o povo padeceu. Capítulo 3 e 4 vai mostrar que Cristo é esse tão sonhado descanso que o povo de Deus não teve. E por último, os capítulos 5 e 10, se você quiser marcar aí, eu diria que aí está o coração da carta. 5 a 10 é o conteúdo principal da carta. É ali onde ele vai começar agora a entrar, onde ele realmente quer. De maneira rápida, o que fala sobre isso? De 5 ao 10. Vai mostrar que Jesus é o sacerdote perfeito. É aquele que entra na presença de Deus de maneira perfeita, sem pecado e sem mancha. Só Ele pode fazer isso. Ele ofereceu o sacrifício definitivo. Não precisa mais fazer outro sacrifício. Ele entrou e ofereceu um sacrifício perfeito, e nós sabemos que é Ele mesmo. Então, de 5 a 10, vai falar sobre isso. A partir do verso 19, agora abra sim no capítulo 10, a partir do versículo 19, é um momento chave da carta. Eu diria que esse aqui é o momento onde você começa a ler, e agora sim, ele vai dizer o que ele realmente quer trabalhar no coração daqueles irmãos. Essa é uma transição. Ele começou falando então de coisas profundas, sacrifício, sacerdote, antiga aliança, nova aliança, Moisés, descanso, o sábado e assim por diante. E finalmente, ele vai agora começar a pegar tudo aquilo, vai juntar e vai aplicar ao coração daqueles irmãos. E ele vai fazer isso, irmãos, em um tom pastoral. Preste atenção. Quando você lê o capítulo 10, perceba como ele fala com aqueles irmãos. Ele fala em um tom firme. Se você vai ler com atenção, você vai perceber isso. Precisa sentir o tom da carta, mas é um tom firme, mas pastoral. Ele está querendo, meus irmãos, trabalhar o coração daqueles irmãos que estão pensando em voltar para trás, depois de ter conhecido o tão perfeito Cristo. Então, dos versos 19 até 25, se você dá uma olhada aí no capítulo 10, do 19 a 25, ele vai desafiar aqueles irmãos. Aqueles irmãos que experimentaram Cristo, agora precisam se beneficiar daquilo que Jesus fez. Então, do 19 ao 25 do 10, ele vai falar sobre isso. Beneficie-se de Cristo por tudo que ele fez. Vai mostrar o que Cristo fez e, mediante isso, ele vai dar algumas ordens para aqueles irmãos. Se você avançar um pouco mais, vai chegar então no verso 26 do capítulo 10. No verso 26 até o 31, ele vai fazer uma advertência. Essa aqui é a parte mais séria da carta, onde ele vai ser mais duro agora, ele vai ser mais firme na sua exortação. E depois, no capítulo 10, verso 32, eu ainda estou no 10, ele vai fazer um encorajamento àqueles irmãos. Vai encorajar eles a permanecer onde eles estão e não voltar para trás. Então chegamos no famoso capítulo 11. Capítulo 11 de Hebreus é o famoso capítulo onde mostra os heróis da fé. Se você está olhando aí, possivelmente tem esse título na sua Bíblia, né? Os heróis da fé, ou exemplos da fé. Vários homens que perseveraram e não voltaram atrás. E por último, capítulo 12 e 13. No capítulo 12 ele vai fazer um desafio. Guarde essa palavra, um desafio. Se você for ler o capítulo 12, você vai perceber que ele vai desafiar aqueles irmãos a permanecer. E o exemplo é Jesus. Quer ficar firme na fé? Tenha Cristo como seu exemplo. É mais ou menos isso que ele vai mostrar. E por último, capítulo 13,
ele vai encerrar com várias e várias exortações para que os irmãos vivam uma vida cristã. Rapidamente, isso foi apenas um panorama para você entender, em um segundo momento, a carta aos Hebreus. Agora vamos lá, capítulo 10, 19, que é o texto que nós vamos trabalhar nessa noite. Leia comigo, capítulo 10, a partir do verso 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero e com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, ou seja, de nos reunir, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus. Profanou o sangue da aliança com a qual o Senhor foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, que palavra extraordinária e desafiadora. Ó Deus, que nesse último culto, penúltimo culto de adoração e o último desse ano, o Senhor, Deus, fale aos nossos corações. Se há pecado, que eles possam ser confessados. Se há desânimo, que possamos ser encorajados. Se há alegria, que a gente venha continuar nesta alegria. Em nome de Jesus. Amém. Conforme eu disse no início, o livro tem 2 partes muito claras. A primeira, ele quer se esforçar para dizer: Cristo é esse, e ele fez isso. Basicamente, o autor está falando assim: esse é o Cristo, e foi isso que ele fez. Com isso, então, o autor vai preparar o terreno, aliás, ele preparou o terreno para finalmente chegar no capítulo 10, que é a parte prática. É como se o autor dissesse o seguinte, eu parafraseei a frase, é como se ele falasse assim: vejam como Cristo Jesus é superior a tudo e a todos. E agora que vocês sabem disso, é assim que vocês devem viver. É como se ele alertasse os seus leitores: olha, Jesus é isso. Uma vez que você sabe, é assim que você deve viver. A passagem que lemos, meus irmãos, ela está organizada em 3 partes, a sua primeira parte. 3 declarações, afirmações que o autor faz. A primeira, ele vai dizer: aproximemo-nos de Deus. A segunda, apeguemo-nos firme à esperança que professamos. A terceira, devemos considerar, incentivar uns aos outros. E no final, a partir do verso 26, ele vai fazer uma advertência, que é a parte mais firme da carta, e é na qual eu creio que precisamos ter bastante atenção quando a gente chegar lá. Então, quero falar para vocês a mensagem central. Se a gente pudesse resumir em uma frase, que resume o ensino dessa noite, e deve ser aplicado ao nosso coração, eu diria que é a seguinte: desfrute com toda confiança de tudo que Cristo oferece, sabendo
que isso traz uma responsabilidade maior diante de Deus. Está projetado aqui? Quero ler para você novamente. Desfrute com toda confiança, grave essa palavra, com toda confiança, de tudo que Cristo lhe oferece, sabendo que isso também traz uma responsabilidade maior diante de Deus. Então vamos ver, em primeiro lugar, primeiro ponto então, devemos desfrutar com toda confiança de tudo que Cristo oferece. Verso 19 a 25. A gente já leu, mas vamos ler mais uma vez para gravar em nossos corações. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Devemos desfrutar com toda a confiança daquilo que Cristo oferece. Se você pudesse perguntar, pastor, quais os privilégios que Cristo me proporciona? Eu não sei, me expliquei, o que Jesus me proporcionou? Meus irmãos, em razão do sacrifício perfeito de Cristo, seu sacrifício ele foi perfeito, completo e definitivo. Em razão disso, nós temos acesso a vários e vários privilégios que precisamos prestar bem atenção conforme eles estão destacados nas Escrituras. Esses privilégios eles foram conquistados por Cristo na cruz. Você tem acesso a todos esses privilégios que Jesus lhe concedeu. E a palavra-chave aqui está no verso 19, ousadia, ou seja, você tem confiança para entrar na presença de Deus e obter esses benefícios conquistados na cruz. Vamos lá, primeiro deles, aproxime-se de Deus. Verso 22. Aproximemos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Você e eu, ao ler essa passagem, se você já leu alguma vez, eu não sei o que você sentiu. Se não, está aí a oportunidade de ler agora pela primeira vez. Nós deveríamos se sentir muito encorajados quando nós lêssemos esse pequeno pedaço da Escritura. Meus irmãos, o cristão é alguém que tem confiança. Não porque ele é melhor do que os outros, ou por algo que ele fez, ou por algo que ele deixou de fazer. Não, não é isso. O cristão é alguém que tem confiança pelaquilo que Cristo fez. Não é por algo que ele fez ou deixou de fazer. A confiança do cristão está baseada naquilo que o grande Redentor fez. O cristão é alguém que tem grande confiança para se aproximar de Deus por causa do seu Salvador. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos abriu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, podemos nos aproximar. Verso 22. Eu acredito que você já ouviu falar nessas figuras aqui, sacerdote ou o sumo sacerdote. No Antigo Testamento, essa era a figura de uma pessoa que só ela estava autorizada a entrar em um lugar muito especial, chamado Santo dos Santos. Havia o templo, aliás, primeiramente havia o tabernáculo. Dentro do tabernáculo havia uma segunda parte, onde algumas pessoas poderiam entrar, mas tinha uma limitação. E depois tinha a terceira parte. Lá, só quem podia entrar era o sumo sacerdote. Uma vez por ano, ele poderia entrar nesse lugar. Segundo o costume dos judeus, há quem diga que alguns, quando entravam, eles amarravam uma corda no pé
e entravam. Porque se ele tivesse aprontado antes de ir lá, a glória de Deus ia fulminar aquele homem e não ia sair mais de lá. Para que alguém também não morresse, eles puxavam a corda com o cadáver sendo arrastado. Não está na Escritura, mas alguns judeus falam na tradição. A santidade de Deus era tão devastadora no Antigo Testamento, que se uma pessoa se aproximasse do lugar sem a presença, sem a autorização, ou se estivesse em pecado, era fulminado na hora. Agora, porém, tudo mudou, conforme esse texto. Meu irmão, por causa de Cristo, se você percebeu aí, o texto diz que nós temos o quê? Ousadia, ou seja, confiança para entrar na presença de Deus. Aquilo que era limitado, se o acesso antes era irrestrito, restrito, agora não é mais. Nós podemos nos aproximar de Deus com toda a confiança. Cristo concedeu esse privilégio para mim e para você, e isso é inestimável. Mas lembre, isso não foi de graça. Isso custou um preço, e a Escritura diz, se você percebeu aí, pelo sangue de Jesus. Foi pelo sangue que ele derramou lá na cruz, naquele grande dia que marcou a história. Foi por meio desse sangue que eu e você podemos agora nos aproximar da presença de Deus. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Cristo, eu posso entrar agora por esse sangue. Meus irmãos, vocês sabem muito bem que as muitas religiões que tem no mundo, cada uma tem uma maneira de se aproximar de Deus. Cada uma tem a sua maneira. Alguns fazem sacrifício, outros inventam rituais, e vestem tipo de roupas, e deixam o cabelo crescer, e vai para o Canidé, e vai não sei para onde. Cada um tem a sua maneira de se aproximar de Deus. Porém, cada uma dessas maneiras, elas são ineficazes. Pode ter certeza disso. Elas estão fadadas ao fracasso. Por quê? Se você observou aí, Jesus, ele abriu pelo seu sangue o novo e vivo caminho. Ele é o único caminho que pode aproximar o homem de Deus. É um caminho seguro. E eu diria mais, Jesus não só mostra o caminho que nos aproxima de Deus, como ele também nos introduz na presença. Lembre, aqui o autor de Hebreus usa a figura do sacerdote. Só ele era capaz de entrar, só ele era permitido entrar. E aqui diz que Cristo é essa pessoa. É ele que entra, mas ele não apenas entra, ele também pode me conduzir agora a entrar na presença de Deus. Aquilo que era impossível, agora é mais do que possível. Ele é o perfeito caminho, é o único caminho verdadeiro. Aproxime-se de Deus por causa desse grande privilégio que Cristo conquistou. Mas, irmão, como é que eu faço isso? Eu ainda tenho muitas dúvidas a respeito disso. Como é que eu posso, de fato, me aproximar de Deus? Eu fui um cara assim, eu fui uma pessoa assim, eu já vivi desse jeito, eu não sei se eu tenho tanta coragem para me aproximar, não. Ainda mais que você falou que o cara amarrava uma corda no pé e ele podia morrer na hora se aproximasse. Olha o que o texto diz, ele vai dizer duas formas na quais nós podemos nos aproximar de Deus. Primeira, com um coração sincero. Acompanhe comigo mais uma vez. Verso 22. Aproximemo-nos com um coração sincero. Na Bíblia, o coração geralmente mostra os pensamentos. A Bíblia, quando ela fala do coração, ela está falando, ou seja, das emoções, do caráter da pessoa, dos pensamentos, da vontade. É tudo que a pessoa é o ser da pessoa. Então, toda vez que você ouvir falar do coração, basicamente está falando isso. E Deus conhece, meus irmãos, Deus sabe os desejos e as motivações do seu e do meu coração. Não é à toa, veja só, não é à toa que Jesus fez uma advertência muito interessante e bem oportuna aos nossos dias. Olha o que ele diz lá em Mateus 15, se o Joab puder projetar aqui, por gentileza. Mateus 15, 18. Não precisa abrir na sua Bíblia, vai ser projetado aqui, mas se você quiser abrir, é bom que você pode reler na sua casa. Olha o que ele diz, Mateus 15. O que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procede os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furto, falso testemunho e blasfêmias. São estas coisas que contaminam as pessoas. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina.
Perceba, meus irmãos, que para nos aproximarmos de Deus, existe a maneira correta. Qual é? Com o coração sincero. Cuide do seu coração. Antes de orar, cuide do seu coração. Antes de pegar a sua Bíblia para fazer uma leitura, avalie o seu coração. Antes de vir ao culto, é por isso que, meus irmãos, nós temos um momento antes do culto. Uma música baixinha toca aqui, não sei se você já ouviu. Ela não é só de enfeite, ela tem um propósito. É para você chegar e sentar. Não é para você ficar conversando, falando com o irmão. E aí, irmão, como é que tá? Para na semana eu te vi ali, assim. É para você chegar, sentar, baixar a cabeça e avaliar o coração. Aproxime-se de Deus. Primeira forma, com o coração sincero. Meus irmãos, que a palavra do Salmo 119, que ela seja a nossa oração. Salmo 119, verso 10 diz assim: de todo o coração eu te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Salmo 119, 10 e 11. Assim, meus irmãos, o cristão deve se aproximar de Deus desta maneira, com o coração sincero. É necessário ter um coração trabalhado para estar na presença de Deus. Este compromisso, meus irmãos, ele está ligado a um segundo ponto, que eu quero ler com vocês, que é a continuação. Aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé. Em plena certeza de fé. Para muitos, meus irmãos, da nossa cultura moderna, fé é como se você desse um salto no escuro. É um negócio meio sem sentido para a cultura secular, a questão da fé. Mas a Bíblia diz que fé significa confiança firme em Deus. Se você não sabia, então anote aí. Fé não é um salto no escuro. Fé é uma confiança firme em Deus. E esse Deus sempre mostrou a sua fidelidade. A Bíblia diz que a sua fidelidade é inabalável. Nada muda a fidelidade de Deus. Essa expressão que está aí, meus irmãos, em plena certeza de fé, ela também pode ser traduzida como convicção. Ou seja, você pode se aproximar convicto com a sua fé em Deus. Só que essa fé não vem de você. Essa convicção que o autor de Hebreus aqui está falando, que a nossa Bíblia na NA traduziu como plena certeza, ou pode ser também com convicção. Essa convicção que o cristão tem não é dele, é por causa do sacrifício de Cristo. Ele se aproxima de Deus por causa da sua obra. A obra de Jesus me capacitou a ir com toda ousadia à presença de Deus. E agora, com plena convicção, eu posso me aproximar de Deus. Ah, meus irmãos, já não há mais culpa, medo, incertezas, nada disso. Se essas coisas afastam o coração do homem de Deus, mediante esse texto eu digo para você que já não há mais culpa, medo, nada pode me impedir de estar na presença de Deus, porque Cristo garantiu esse privilégio. Se você ainda tem sentimentos como esse, irmão, meu coração ainda pesa por causa da minha antiga vida. Ah, eu sou desse jeito, eu sou assim. Olha, se tem algo que ainda te afasta dos caminhos de Deus, Hebreus capítulo 10, do 19 ao 31, diz que já não há mais nada que nos impeça de estar com toda confiança e ousadia na presença de Deus. Aproxime-se de Deus em plena convicção de fé. Se você percebeu aí a parte final desse pequeno trecho, ele usa algumas figuras que são do Antigo Testamento. Vamos ler mais uma vez. Tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Ele está usando aqui figuras que são bem conhecidas do Antigo Testamento. O sacerdote, ele fazia isso, ele se preparava, ele se lavava, ou em outras palavras, como as palavras das Escrituras, ele se purificava antes de entrar na presença de Deus. Ele tinha que fazer isso. Ele tinha que se limpar, não com água, mas de maneira espiritual, para poder entrar na presença de Deus. Lembrando, se ele vacilasse, ele podia ser fulminado lá dentro. Então, o que o autor está dizendo aqui? Olha, agora nós temos ousadia para entrar na presença de Deus, e o nosso coração está purificado de má consciência, e o corpo está lavado
com água pura. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, meus irmãos: Jesus preparou cada crente, o coração de cada um e o corpo de cada um, para poder agora entrar na presença de Deus. Se antes não podia, agora você pode. O seu coração está purificado, seu corpo está limpo. Aproxime-se de Deus com toda confiança. Amém? Amém, irmãos? Aproxime-se de Deus com toda confiança. Vamos então para o segundo lugar. Devemos nos apegar firmemente à nossa esperança. Está aí nos versos 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele é fiel. Existem muitas vozes, precisamos admitir que todos os dias a gente escuta coisas nos nossos ouvidos e elas têm um propósito muito particular: afastar você dos caminhos de Deus. Seja aqui, por meio desse aparelho, seja na rua, no trabalho, não sei. Existem muitas vozes. E elas querem, meus irmãos, apagar a nossa esperança. O mundo, ele está repleto de propostas que têm esse objetivo: fazer a sua esperança se esfarelar, minar. Tantas propostas como, por exemplo, um estilo de vida, e se você é contrário ao estilo de vida que o mundo oferece, ele aperta você até você ceder, e você usar a roupa que o mundo usa, se vestir como o mundo se veste, falar como eles falam. Então, o estilo de vida do mundo e a sua proposta tem um objetivo. Aliás, eu diria que tem dois objetivos muito particulares. Eles querem abalar a nossa fé e destruir a nossa esperança. A proposta do mundo é abalar a nossa fé e destruir a nossa esperança. Eles querem nos fazer esquecer de Deus. Tudo que você vê neste aparelho, na internet ou na televisão, tem um propósito: fazer você desacreditar de Deus. Esse é o objetivo do mundo. Por isso o autor aqui encoraja a gente a guardar firme a confissão da esperança. Eu gosto mais de outra tradução que disse o seguinte: devemos segurar com toda força a esperança que temos. A ideia aqui, meus irmãos, que ele está querendo traduzir para a gente, que no português não ficou muito claro, a ideia aqui é você pegar algo e não soltar. Você vai pegar aquilo e vai segurar até o final. É essa a ideia que ele está querendo transmitir. Ele está dizendo para aqueles irmãos: olha, vocês conheceram Cristo e agora vocês querem voltar para trás. Não. Espera aí, o que é isso, irmão? Vai voltar para trás? Tantos anos que você está aqui. Essa é a ideia que ele quer mostrar aqui. Ele chama os seus leitores a manter firme a esperança que eles têm. E essa esperança, meus irmãos, que você precisa manter firme, exige um esforço da sua parte. É mesmo, irmão? Sim, existe um esforço da sua parte. Ler a Bíblia, por exemplo, exige um esforço da sua parte. Você precisa perseverar nisso. Vir ao culto exige um esforço da sua parte. A ideia aqui é pegar algo e não soltar, mas manter firme, sem vacilar. Meus irmãos, nós não podemos vacilar. Se você viu aí as primeiras palavras, os versos 19 ali em diante, ele mostra aquilo que Cristo fez. Como é que eu posso voltar atrás então? Uma vez que você conhece o magnífico Cristo, que Hebreus diz que ele é superior a tudo e a todos, como então voltar para trás? Não podemos voltar atrás. É necessário agarrar com firmeza a nossa esperança e não soltar. Eu sei, tem dias que a gente enfrenta momentos tão difíceis que a gente pensa em abandonar a fé. Acontece comigo também. Você, pastor, mais do que qualquer um aqui, eu acho que é o pastor que passa por momentos difíceis. Mas todo mundo passa, irmãos. Há momentos que a gente quer largar a Bíblia, largar o casamento, largar tudo. Nós, seres humanos, nós somos assim. Nós somos estáveis e fracos. Mas Deus não. Se você percebeu, o final desse trecho é muito importante. Olhe lá de novo. Pois quem fez a promessa é o quê? Fiel. No contexto aqui, o autor está falando de quem? De Deus. A promessa de Deus
não falha e ela não vai fracassar. Por isso que o autor diz, olha, agarre-se com firmeza a essa esperança que você tem em Cristo Jesus. Nós somos desafiados, meus irmãos, a nos apegar firmemente e não soltar a esperança que temos em nosso Salvador. Eu sei, irmão, que é difícil, para mim também é, mas não permita, escute bem, não permita que nada abale a sua fé. Agarre-se com toda a força à esperança que você tem em Cristo. Porque o sacrifício maior já foi pago. Aquilo que Cristo fez já está feito. Por isso que o autor diz, olha, a única coisa que você tem que fazer agora é se apegar com toda a força à esperança. Porque o grande Senhor já pagou o preço por nós. Não podemos vacilar na nossa esperança em Cristo. Se agarre com toda a força à esperança que você tem em Jesus. Terceiro lugar, encoraje uns aos outros. Verso 24 a 25. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. A exortação final dessa parte, ela é muito importante. Aqui, meus irmãos, nós vemos um alerta. Provavelmente, se a interpretação estiver correta, esses irmãos estavam passando por alguns problemas, porque eles eram judeus, se converteram ao cristianismo, e a pressão dos outros judeus estava fazendo muitos deles abandonar a Cristo. E essa pressão era muito forte, tão forte, que muitos estavam até com medo de ir ao culto, estavam deixando de se congregar. Se a interpretação estiver correta, é esse o motivo que ele está dizendo aqui, para os irmãos não pararem de se reunir, de se congregar. Então, meus irmãos, perceba que a partir agora do verso 24, ele vai fazer um alerta muito sério. Preste atenção. Não podemos parar de nos congregar. Meus irmãos, é na proximidade uns dos outros. Perceba que você está agora do lado de outro irmão. Você está do lado de alguém. É nesse momento onde cada cristão é fortalecido. É na igreja. É na igreja. Por isso, meus irmãos, é tão essencial nos reunir. É aqui na igreja onde nós somos fortalecidos. Ah, pastor, eu não sabia. Eu pensei que na minha casa também podia ser. Sim, na sua casa também. Jesus falou que devemos entrar no quarto, fechar a porta e orar. Mas ele falou que é na igreja também. Na igreja ele chamou de a sua noiva, perfeita e sem mancha. Quando você vem para cá, é aqui onde você pode ser fortalecido. O autor da carta aqui ele está dizendo, meus irmãos, cuidem também de animar uns aos outros, para que eles não desistam. É como se ele estivesse falando assim o seguinte, ó, meu irmão, você conheceu Jesus? Eu conheci. E por que você está desanimado agora? Você nunca mais foi para a igreja? Não, irmão, não pare de congregar. Aquilo que Jesus fez possibilita a gente ter acesso à presença de Deus. Por que você vai ficar em casa então? Não, vamos para a igreja. É isso que ele está dizendo. Olha, não pare de congregar, pelo contrário, anime uns aos outros, porque o dia se aproxima, o dia se aproxima. Meus irmãos, não podemos retroceder. Esse texto aqui, meus irmãos, ele faz um grande alerta para nós. Se você frequentou pouco a igreja esse ano, preste atenção. Se esse 2024 você fraquejou em muitos momentos, se não veio para cá, ou para a sua igreja. Se em 2024 você pouco se reuniu com outros cristãos, eu quero fazer um alerta e um desafio para você. Cuidado. Cuidado, porque esse texto diz que nós não podemos parar de se reunir por causa do eminente dia que está se aproximando. Há um dia que se aproxima. O autor diz, portanto, não parem de se reunir. Meus irmãos, não podemos parar de nos reunir. É necessário estar na igreja, é no corpo de Cristo que há comunhão, transformação, consolo. É aqui que devemos orar uns pelos outros. No YouTube, sentado em casa, você não vai ser edificado quando você está aqui, da mesma maneira que quando você estivesse aqui. Fica o alerta, então, para você que pouco frequentou a igreja esse ano. Não deixe
de congregar. Fica um alerta para você que pouco frequentou as programações. Pastor, é obrigado a ir em todas? Não, não é obrigado você ir em todas. Mas a carta diz para você se esforçar e encorajar uns aos outros. Eu vou ler mais uma vez, perceba. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Já havia pessoas na primeira igreja, na igreja primitiva, que estavam parando de se reunir por causa das pressões. Meus irmãos, o texto diz que é na comunhão, é no encorajamento mútuo de uns com os outros, onde a gente ganha experiência e fortalecimento e encorajamento. Porém, eu não posso deixar de fazer mais um alerta aqui nessa noite. O texto diz que devemos encorajar uns aos outros. Aqui não está apenas falando de uma palavra de ânimo, aquele tapinha nas costas, e aí, Felipe, rapaz, vamos para a igreja, rapaz. Não está falando apenas daquele abraço carinhoso que o irmão dá, irmão, há quanto tempo eu não te vejo? Isso também é um encorajamento, mas não é só isso. A ideia de encorajamento também aqui, meus irmãos, é como se fosse um chacoalhão. Rapaz, cadê você, rapaz? Não apareceu mais. O que está acontecendo, meu irmão? A ideia do encorajamento aqui, meus irmãos, também pode ser uma palavra de confronto. Preste atenção, também pode ser uma palavra de confronto. E aí, meus irmãos, cabe muita sabedoria de quem faz e principalmente de quem ouve. Principalmente de quem ouve. Tem pessoas, meus irmãos, que não aguentam ouvir uma exortação. Automaticamente a pessoa já se retrai e diz, rapaz, quem você pensa que é? Vou me desafiar desse jeito. O que você tem a ver com a minha vida? Eu sou dono do meu nariz. Eu faço o que eu quero. Irmão, você não sabe o que eu estou passando para você dizer essas coisas. Meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa. Uma exortação bem dada, com amor, pode salvar uma pessoa. Pode trazer um irmão de volta a Cristo. Porém, aquele que fecha os ouvidos e endurece um coração para quando o irmão chega para ele e diz assim, irmão, rapaz, não faça isso. Volte para Jesus, irmão. Aquele que endurece o coração para outro irmão no momento de exortação, ele corre um sério perigo, segundo esse texto. O texto diz que devemos nos encorajar porque há um dia que se aproxima e ele é iminente. Se você receber uma mensagem, seja minha, ou seja de outro irmão, dizendo assim, irmão, onde está você? Eu não lhe vi mais, irmão. Vamos para a igreja, irmão, o que é isso? Vamos frequentar as programações da igreja. Receba de coração. Receba de coração. Se for com amor, com responsabilidade, com carinho, receba. Porque isso é do Senhor. O autor diz que devemos encorajar uns aos outros, porque há um dia que se aproxima. E é na comunhão que isso acontece. Queridos irmãos, caminhando para o final, então, nós vamos entrar agora na segunda parte desse texto. Nós acabamos de ver o seguinte. O autor ele fez aqui uma série de encorajamentos e exortações. Ele desafiou os irmãos a se aproximar de Deus. Ele chamou aqueles amados irmãos a se segurar firme na esperança que eles têm em Jesus. Depois ele chamou cada um daqueles irmãos a tomar muito cuidado e não parar de se congregar. Pelo contrário, animar uns aos outros para que eles continuem firmes no Senhor. Agora, meus irmãos, ele vai chegar à parte final dessa passagem. Já estou acabando, peço a sua paciência. Ele vai agora trabalhar a parte final e é uma parte mais dura do texto. Vamos ler então o verso 26 a 27. É a segunda parte, chamada uma responsabilidade ainda maior diante de Deus. Deixe-me repetir. Vimos então qual foi a primeira? Beneficie-se de Cristo. Tudo aquilo que Jesus te oferece. 19 a 25, já pode projetar aí a primeira parte. E a segunda agora, que é do 26 ao 27, uma responsabilidade ainda maior diante de Deus. Diz o seguinte: porque se continuarmos a pecar, perceba que está ligada à última parte do trecho. Qual é a última parte? Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Agora ele conecta. Por quê? É uma explicação. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os
adversários. Só até aqui por enquanto, só até essa parte aqui do 27. O texto declara sobre um perigo que eu e você estamos correndo. Sim, eu e você estamos correndo um sério perigo. O texto diz o seguinte: se continuarmos a pecar de propósito, após conhecer a verdade. A ideia aqui é pecar de propósito. O que ele quis dizer com isso? É um pecado intencional. Sabe quando você vai andando na rua e você leva uma topada? Você só leva uma. Eu acredito que só, né? Você não quer levar outra. Você topou, foi um acidente. Você foi caminhando aqui e topou. Arrebentou o dedo. Talvez falou um palavrão, sem querer, se não tiver ninguém olhando. Você se arrebentou. Mas aquilo foi só um acidente. Não é esse pecado aqui que ele está falando. Aquele pecado que você cometeu em um momento de fraqueza. Não, não é isso. Aqui está falando de algo intencional e consciente. Porque se continuarmos a pecar de maneira consciente, é isso que ele está dizendo. Ou seja, o autor aqui está se referindo a alguém, não alguém que cometeu um erro, que vacilou, que sem querer olhou ali alguma coisa que não devia, que olhou para um lado, fez aquilo que não podia. Não é isso. Ele está falando aqui de algo consciente. A pessoa conhece a verdade, sabe quem é Cristo e que ele é superior e continua de propósito agindo como se Cristo não significasse nada para ele. Você conhece alguém assim? Existem muitos cristãos dessa maneira, que conhecem o tão amado Salvador e vivem como se nada tivesse mudado. É isso que ele está falando aqui. É um tipo de pecado que é consciente. A pessoa conhece os benefícios de Cristo, a sua morte, a redenção, a salvação, e mesmo assim ela continua a pecar, como ele diz aqui, continua a pecar de propósito. É algo consciente. Não é um mero erro. Não é um mero erro. Meus irmãos, perceba agora que o autor ele vai fazer uma séria advertência para aqueles que estão abandonando ao Senhor. Para aquelas pessoas que agem assim, que abandonam a Cristo e voltam para trás e continuam pecando como se nada tivesse acontecido, ele diz que não resta mais nada para essa pessoa. Senão, vamos ver? Porque se continuarmos a pecar de propósito depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Para quem age assim, já não há mais sacrifício. Já não há cruz, já não há redenção, já não resta mais nada. Agora, a única coisa que resta para quem despreza a obra de Jesus é condenação. E o autor diz, ele chama de um severo juízo. Um severo juízo. Meus irmãos, novamente eu acredito que existem momentos que nos fazem pecar. Não é todo dia que a gente acorda bem. Tem dia que a gente fraqueja, às vezes a gente está bem, às vezes a gente está mal. A vida cristã é assim. Nem todo mundo consegue se manter firme até o final. Você vai tropeçar. Se não tropeçou, ore ao Senhor para que não caia. Mas Jesus falou que aquele que está de pé, ore para que ele não tropece. É possível sim. Porém, meus irmãos, para situações assim, há perdão. Você se arrepende e busca a misericórdia de Deus. E Jesus falou que há perdão para quem age dessa maneira. Porém, o autor de Hebreus não está falando desse tipo de pessoa. O autor de Hebreus está falando aqui de alguém que cometeu apostasia. O que é isso, irmão? É aqueles que conheceram Jesus, experimentaram da sua obra, sentiram a salvação. E agora eles desprezam a Deus, ao sacrifício, à redenção e ao Espírito Santo. Para esses, já não há mais solução. Já não há mais salvação para aqueles que rejeitaram a obra de Cristo. Meus irmãos, aqui ele está falando de quem está em um estado de rebelião contra Deus. Total rebelião contra Deus e a obra do Espírito. Novamente, meus irmãos, o foco aqui não é um deslize. Não é aquele pecado que você cometeu em um momento de fraqueza. Não, não é isso. Pastor, eu fiz isso, pois agora pronto. Estou lascado. Não, não é isso. O que ele está falando aqui é de rebelião. É abandonar o próprio Deus, mesmo depois de tudo que ele fez por você na cruz. É uma renúncia total e consciente que a pessoa faz de Cristo. E ele diz, aquele que conhece a verdade. Conhecer a verdade aqui, meus irmãos, é o Evangelho. Essa palavra, a verdade, vai aparecer por várias vezes nas 3 cartas de Paulo. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito.
Lá vai dizer que essa era a verdade, o evangelho da verdade. Aqueles que conhecem e desprezam e não confiam mais no perfeito sacrifício de Cristo estão em total rebelião a Deus. E o texto diz: resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Perceba que depois ele vai mostrar como é que era antigamente. Veja só comigo. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Agora olhe para o 29. Imaginem quanto mais severo será o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado e insultou o Espírito. Deixe-me resumir aqui. Ele está dizendo o seguinte: se aqueles irmãos do passado que rejeitaram a lei não escaparam, imaginem nós que conhecemos a verdade e menosprezamos o Filho, o sangue e o Espírito. Meus irmãos, isso aqui é muito pesado. Eu já vi pessoas dizer assim: meus irmãos, nós estamos num tempo da graça. Vocês sabiam que a graça, ela exige mais de nós do que a própria lei? Porque as Escrituras dizem: se na lei foi assim, imagine agora que o próprio Cristo desceu e se revelou a nós. Se na lei as pessoas não escapavam da punição, imagine agora se a pessoa conhece a Cristo e profana o seu nome, o sangue da aliança, e insulta o Espírito que tem poder de transformar o coração do homem. Para tal, não resta mais nada senão o juízo. Pastor, eu estou assustado. É para assustar mesmo, meus irmãos. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando: meu Deus, quantas pessoas dizem que eu estou no tempo da graça, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Não, não é bem assim, meus irmãos. Quanto maior graça, maior responsabilidade nossa, maior responsabilidade. O texto ele finaliza dizendo o seguinte: pois conhecemos aquele que diz. Ele vai citar 2 textos do Antigo Testamento para comprovar o juízo que virá sobre aqueles que desprezam novamente o Filho, pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, insultou o Espírito que transforma os corações. Ele vai citar 2 textos para comprovar. Perceba agora o que ele diz: a mim, está falando aqui de Deus, a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E ele finaliza da seguinte maneira: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E isso é horrível, meus irmãos. Aquela mesma mão que tem poder para salvar, que nos arrancou das trevas, segundo o autor de Hebreus diz que é a pesada mão que pode destruir aquele que profanou o Filho de Deus. Se você conhece alguém assim, encoraje essa pessoa a voltar para Cristo. Se você conhece alguém que experimentou da graça, que esteve tão forte na igreja, mas hoje vive enfiado no mundo, diga para ele: meu irmão, coisa horrível é você cair nas mãos de Deus. Volte para o Senhor, se arrependa. Meus irmãos, se os antigos irmãos do Antigo Testamento conheceram a lei e não escaparam, imagine aquele que conhece a perfeita graça de Deus e cospe nela. O autor ele finaliza dizendo o seguinte: é uma coisa horrível cair nas mãos do Deus vivo. Verdadeiramente, meus irmãos, cair nas mãos de Deus, para aqueles que estão em pecado, é algo horrível. Porém, para nós que estamos na igreja, firmes no Senhor, cair nas mãos de Deus é algo agradável. Sim, é algo agradável. Para nós que nós estamos em Cristo, estar nas mãos de Deus é algo maravilhoso. Jesus falou que nada e ninguém pode nos arrancar da poderosa mão de Deus. Aquela mesma mão que destrói é a mesma que salva também o seu povo. É a mesma mão que guia o seu povo pelo caminho certo. O Antigo Testamento está repleto de passagens que diz que a mão de Jeová guiava o povo de Deus. E agora o povo do Novo Testamento, eu e você, somos guiados pela mesma mão, a mão que destrói, só que para nós é a mão que consola, é a mão que disciplina, mas isso para a eterna felicidade dos crentes. A disciplina de Deus é para a nossa felicidade.
Horrível é cair nas mãos de Deus, do Deus vivo. Para nós que estamos em Cristo, é algo maravilhoso, pois traz consolo, disciplina e edificação. Nós vamos cantar ao Senhor agora, mas não vamos apenas cantar. Esse cântico vai ser a nossa oração. O que você vai fazer? À medida que você for ouvindo, você vai orar. Faça das palavras desse cântico a sua oração. Se você experimentou a graça de Deus, alegre-se com isso. Se seu coração está cambaleando, querendo renunciar a Cristo, hoje é o dia para se arrepender e voltar a Jesus com toda firmeza, ou como o autor diz aqui, se agarrar a essa esperança que é inabalável. Vamos cantar.